Vamos ter na sequência aqui no Jornal Gente a participação do cientista político Fernando Schiller, que é colunista do Jornal Gente, para discutirmos a principal notícia política deste fim de semana. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma denúncia pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E claro que as manifestações foram diversas depois de mais este ato do presidente da República, que, em vez de recorrer à justiça, como se faz num Estado democrático de direito, preferiu ter uma reação à investigação, não apresentar as acusações e atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Clima péssimo para superar a crise política, para superar a tensão entre poderes que estamos vivendo há algum tempo. Até porque, nas falas do presidente da República, ninguém mais leva nada a sério. Quando ele fala no cercadinho, muitas vezes a imprensa nem repercute mais. 3 anos já de presidente Jair Bolsonaro, falando muita bobagem para os seus apoiadores, inflando as suas massas, fazendo política fora de hora e não debruçado sobre aquilo que o Brasil precisa nesse momento. Então, em relação às suas palavras, muitas coisas ficam ao vento mesmo. Mas isso não são palavras apenas. É o cumprimento daquilo que ele disse. Já teve uma repercussão, porque é grave um presidente da República, sem motivos robustos, oferecer e cobrar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora tem uma ação do presidente da República. 102 laudas que foram encaminhadas para o presidente do Senado Federal, que antes mesmo do fim de semana, na própria sexta-feira, diz que não antevê fundamentos de impeachment para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram as palavras de Rodrigo Pacheco. A coisa não deve fluir, mas é importante discutirmos o assunto e as reações que isso teve, porque, afinal de contas, foi um ato do presidente da República. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STJ, 10 partidos políticos, a Associação Brasileira de Magistrados, a Associação dos Juízes Federais, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a OAB e 10 ex-ministros da Justiça encaminharam nota para a imprensa repudiando a escolha do presidente da República de seguir, então, com essa ideia e pedir formalmente o impeachment de Alexandre de Moraes. O objetivo do ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, o Schiller vai dar a dele, Cláudio na sequência, Thaís e os próprios ouvintes vão conversar conosco sobre o assunto, não é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, até porque o presidente da República sabe que isso não vai prosperar e já foi avisado sobre isso. Mas, mais uma vez, ele mobiliza a massa bolsonarista, né? E mostra um despreparo para a função de presidente da República, na minha visão, que é o quê? Que é estar debruçado sobre as questões mais importantes: desemprego, inflação, pandemia, vacina, tanta coisa para o presidente da República se debruçar, e ele fica mais uma vez com um objetivo puramente eleitoral, né, claramente eleitoral, de mobilização das suas massas, preferindo instigar o medo, que é o que ele faz na hora em que é confrontado. Talvez isso tenha sido um movimento importante para a manifestação que está convocada para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo. O presidente deve ir até o local. Vai ser um movimento político eleitoral fora de hora, é claro, porque não é hora de fazer campanha, é hora de governar o país, que muito lembra o comportamento que o Partido dos Trabalhadores já teve. Para mim, a comparação é muito clara, né, com ameaças violentas. Se não fizer isso, nós vamos para as ruas, vocês vão ver o que vai acontecer. É o que tem dito a massa bolsonarista nas redes sociais. Mas mais importante do que tudo isso é discutir este comportamento do presidente da República. Depois de, em alguns momentos, até sinalizar um recuo, ele vem com uma ação pedindo o impeachment formal de um ministro do Supremo Tribunal Federal para o presidente do Senado. Vamos ver para que serve tudo isso e no que vai dar toda esta ação e esta energia toda desperdiçada do presidente da República. Fernando Schiller está conosco aqui para trazer os seus comentários. Na sequência, o Cláudio e a Thaís conosco aqui na bancada do Jornal da Bandeirantes. Gente, tudo bem, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, os ouvintes. Prazer falar com vocês aí. Olha, a semana começa quente com esse assunto. Acho que o Pedro fez um excelente resumo. Eu acrescentaria alguns pontos, Pedro. Primeiro, Bolsonaro, como político, quer dizer, essa é uma estratégia clássica, ele desvia o foco, não é? Quer dizer, vamos lá, até a semana passada, o que a gente estava discutindo? Os pedidos, dezenas de pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro.
relatório da CPI do Covid, não é? Uma série de questões, enfim, que afetam o governo federal. Agora, o que a gente está discutindo? O que a gente vai discutir durante a semana, e no fim de semana se discutiu? O pedido de impeachment do presidente Bolsonaro ao Alexandre de Moraes. Política se faz muito assim, é um jogo. A questão é saber quem tá atacando, quem é que está se defendendo, não é? Então, partir para uma posição de ataque, virar o jogo na política, entendendo a... Perdemos o contato com o Fernando Schiller. Rapidinho aqui, Cláudio Humberto. A gente já vai retomar o contato com o Schiller, mas já dou bom dia para o Cláudio também, que está direto de Brasília conosco. Tem apurações, comentários sobre esse assunto importante que movimenta o cenário político também na capital federal, né, Cláudio? Bom dia para você. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Olha, o meu comentário era mais ou menos nessa linha aí que o Schiller estava costurando. Tem um componente político aí que é preciso lembrar. É preciso lembrar também que o Supremo Tribunal Federal não está inocente nem magnânimo nessa crise, né? Provocou-a, né, colaborou para que ela se agravasse o tempo todo, né? O Supremo tem tomado atitudes políticas que você não vê, que não há paralelo na história do Brasil nem das democracias ocidentais. Eu estou entre aqueles que acham que as nossas autoridades dos três poderes deveriam refletir, fazer uma reflexão antes de tomar qualquer decisão importante, né? Simplesmente olhar para essas democracias mais sólidas, né, do que a brasileira, mais longevas, etc., e dizer, vem cá, essa coisa que eu estou decidindo aqui, como é que seria recebida, ou seria admissível nas melhores democracias, nas mais tradicionais, nas mais sólidas? O que é que acontece lá? Se fizessem essa reflexão, é claro que, ressalvadas as peculiaridades locais, né, isso tem que ser observado, a legislação local, etc. e tal, mas há decisões políticas dos três poderes no Brasil que são absolutamente inaceitáveis em qualquer lugar do mundo. Você olha para essas democracias, seja nos Estados Unidos, que é a maior do planeta, seja os países democráticos da Europa, você não assiste, de um lado, presidentes da República, chefe de Estado ou de governo, insultando ministros da Suprema Corte. Mas você também não vê ministros da Suprema Corte atuando politicamente. Você não assiste em lugar nenhum, em nenhuma democracia do planeta, a Suprema Corte atuando com protagonismo na cena política. O que a gente assiste no Brasil é uma coisa escandalosa, dos dois lados, né? Não só no comportamento do presidente da República, como também no comportamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, diariamente, é uma coisa que talvez mereça estudos do futuro, até do ponto de vista da ciência política, não é? Toma e divulga decisões contra o governo atual diariamente. O Supremo Tribunal Federal, principalmente por meio de decisões do ministro Alexandre de Moraes, vem lançando suspeitas sobre o comportamento do presidente, né? Vem avalizando suspeitas. Qualquer partido político minoritário, partido político de oposição, o Rede, eu até trouxe aqui esse levantamento certa vez, naquela ocasião, há um ano atrás mais ou menos, em um ano e pouco de governo Bolsonaro, o Rede tinha conseguido no Supremo 13 decisões anulando atos administrativos até do presidente da República. Eu até ironizei aqui, durante uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes, parece que tem aí uma aliança, né, entre o Rede, ele disse, não, imagina, isso aí é porque as representações do Rede são bem feitas, né? Enfim, o fato é que a gente não assiste isso, né? A gente olha para trás assim, olha para fora, né? Tivemos agora nos Estados Unidos um presidente super contestado, tão contestado lá quanto o Bolsonaro é contestado aqui por todos os setores, pela maior parte dos setores, e você não assistiu a Suprema Corte se pronunciar sobre isso? Você não assistiu à Suprema Corte se associar ao Partido Democrata em decisões que desestabilizassem mais ainda o governo de Donald Trump? Você não assiste isso em lugar nenhum, nenhuma democracia do planeta, nem chefe de Estado e de governo se excedendo, exagerando e até assumindo uma posição inaceitável do ponto de vista democrático de enfrentamento com os outros poderes, mas também os outros poderes, no caso específico aqui no Brasil,
do judiciário, né, atuando da mesma maneira. Na sexta-feira, a reação o que é que o Bolsonaro conseguiu com esse seu pedido de impeachment que não faz sentido e não será acolhido? Ele conseguiu expor exatamente a perda de isenção, né, a perda de equilíbrio do Supremo Tribunal Federal, quando se refere em relação a ele, né? Vimos uma nota do Supremo Tribunal Federal utilizando a palavra repúdio. Repúdio. Isso é uma coisa de estudantil, isso é coisa dos meus tempos de estudante. Essa palavra, inclusive, foi popularizada naquela ocasião. Qualquer nota de grêmio estudantil, de diretório acadêmico, qualquer nota de sindicato, se utiliza, mas Supremo Tribunal Federal, repúdio. E outra coisa, o pedido do presidente da República não tem sustentação, claramente não tem sustentação jurídica, como o Pedro destacou aqui, mas é um direito dele fazer isso. É um direito dele. É um direito dele, inclusive, fazer isso sabendo que não vai dar em nada. Mas qualquer cidadão pode fazer. Não tem lá uma centena de pedidos de impeachment contra o Bolsonaro na Câmara dos Deputados? Por que ele, como cidadão, além de ser presidente, não teria o direito de fazer o mesmo, né? A discussão é política. E o que ele conseguiu? Ele conseguiu isso, expor exatamente esse comportamento, essa atitude política do Supremo Tribunal Federal. Na noite de sexta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, logo depois da nota de repúdio do Supremo Tribunal Federal, publicou um post absolutamente provocativo em relação a essa crise, a essa confusão. Ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mostrando que, de fato, olha, isenção ali no Supremo Tribunal Federal, no TSE, em relação ao atual governo, foi para o espaço. E não é isso que a gente espera da justiça, não é isso que a Constituição exige, nesse tipo de comportamento que se exige dos integrantes do poder, dos poderes, mas sobretudo do Poder Judiciário. E o que a gente percebe, ao fim e ao cabo, diante de toda essa confusão, é o seguinte, né, minha gente? Cá para nós, impeachment nos olhos dos outros é refresco. Fernando Schiller está de volta aqui para trazer os seus comentários. A linha caiu, mas o Schiller já está de volta. Tudo bem, Schiller? Tudo bem, Pedro. Caiu aqui, mas estamos aqui. Olha, primeiro, concordo inteiramente com o Cláudio, a gente tem que fazer uma análise balanceada desse processo. Quer dizer, vamos lá, o presidente retoma a ofensiva, esse é o primeiro ponto. Não tem fundamentação. Eu li o pedido, que pese não tem a formação jurídica, mas a gente acaba tendo um certo conhecimento nessa vida de análise. Não tem fundamento por uma questão muito simples, porque todo o discurso, toda a construção feita pela Advocacia Geral da União, e acho ruim que a AGU tenha feito isso. A AGU é um órgão de Estado, a gente comentou isso semana passada, então acho que não caberia. O Cláudio tem razão, qualquer cidadão pode fazer um pedido, não é? Pode fazer um pedido de impeachment, pode entrar com processo, pode tomar essa iniciativa. O presidente da República também pode. Eu acho que seria republicano se ele fizesse isso em seu nome, ou em nome de um partido, né? ou seu nome como ator político. Agora, envolver uma instituição de Estado nesse... Imagina, a AGU ela move processos, defende a União no Supremo Tribunal Federal, né? Demanda uma relação positiva, harmônica com o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, deixando isso de lado, quer dizer, o pedido, na verdade, ele é uma sustentação, uma crítica ao Judiciário brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ela concentra na figura do ministro Alexandre de Moraes, mas, no fundo, tem muito pouco a ver pessoalmente com o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o ponto, vamos lá. O inquérito das fake news foi instaurado, não é? A pedido do ministro Dias Toffoli, que era o presidente, né, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, com o suporte unânime da Corte. Unânime. Então o problema é todo o Supremo, não é o ministro Alexandre de Moraes. Né? A prisão do deputado Daniel Silveira, que é icônica nesse processo, foi chancelada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e depois chancelada também pela Câmara dos Deputados. Não é? E a prisão do Roberto Jefferson só não foi chancelada pelo Pleno porque não foi para o Pleno. Talvez não tivesse o voto do ministro Nunes Marques, mas é uma especulação. Mas eu boto na mesa aqui, teria o voto dos outros 9 ministros. Não é? Então, toda essa questão é muito mais com o Judiciário do que propriamente com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, só um detalhe aqui. O Pedro, que é o nosso jurista aqui, pode concordar ou não comigo, pode me corrigir se for o caso. Não é?
A principal crítica contida ali no documento do presidente Bolsonaro foi a notícia crime que foi enviada pelo TSE, que foi aprovada também por unanimidade ali pelos ministros do nosso Superior Eleitoral, que foi aceita a investigação por parte do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos lá, é um ministro do Supremo Tribunal Federal que aceita o prosseguimento de uma investigação. O Alexandre de Moraes não condenou o presidente Bolsonaro, ele simplesmente aceitou, deu seguimento, né, a um pedido de investigação por parte do TSE, unânime. Né? O que deveria ter feito o Alexandre de Moraes? Né? Pode estar certo, pode estar errado, mas ele está no exercício da sua missão como ministro do Supremo Tribunal Federal. Deu seguimento a uma investigação que foi solicitada por unanimidade pelos ministros do TSE. Então, é muito difícil você enquadrar isso tudo em crime de responsabilidade. Né? Você pode dizer o seguinte, olha, inclusive está dito lá no pedido de impeachment, mas aquela interpretação do artigo 43 do regimento do Supremo é uma interpretação inconstitucional, não tem base. Pô, mas é todo o Supremo. Foi unanimidade. Nós entrevistamos aqui na Band o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, todos sustentaram essa posição de que a ideia de que o Supremo Tribunal hoje é todas as redes sociais, que crimes cometidos na sede Supremo são em qualquer parte. Bom, é uma interpretação que eu pessoalmente acho muito imaginativa, mas quem sou eu? Tem 11 ministros do Supremo que acham outra coisa, né? Não, é a democracia. Eu concordo inteiramente que há um problema, e o Cláudio tem razão quando ele toca, que o judiciário brasileiro tem um problema hoje, de interferência, de ativismo, né? E é claramente parcial em relação ao presidente Bolsonaro. Esses tweets do ministro Barroso, eu tenho acompanhado, são muito divertidos, eles sugerem músicas, sugerem literatura, frases, mas cabe a um presidente do TSE fazer isso. Claramente é uma hostilização, uma satirização do presidente da República. Cabe ao presidente do TSE satirizar toda semana o presidente da República. Isso claramente tem alguma coisa errada. Eu vou citar rapidamente 4 pontos que foram colocados ali, que estão hoje na pauta, e que, na minha opinião, claramente colocam que tem um problema no judiciário hoje. Vamos lá. A live do presidente Bolsonaro, que é o principal tema aí do impeachment. Vamos lá, era de mau gosto, tinha fake news, tinha bobagem lá, tinha um lero-lero, sem fim. Agora, é crime aquilo? Teve algum crime? O presidente Bolsonaro ofendeu? Se o presidente Bolsonaro ofendeu algum ministro naquela live, e eu não vi, eu assisti com muita atenção, não teve xingamento, não teve palavrão, não teve ameaça. Quer dizer, bom, se alguém considera que houve isso, fala um processo contra o presidente da República, não é? Porque, bom, qual é o crime que foi cometido ali? Por que colocar o presidente no inquérito das fake news? Não é? A mim parece algo que joga numa fronteira. Vamos lá. Recentemente, o TSE, o ministro Mão, que é o corregedor do TSE, mandou desmonetizar a conta de sites e portais de pessoas que defenderam o voto impresso contra a posição do TSE, né, que era com o argumento de que era fake news. Eu podia até escrever um artigo sobre isso essa semana. Agora, fake news não é crime no Brasil. Quer dizer, significa o seguinte: a justiça eleitoral brasileira, ela interfere nas relações privadas das pessoas, determina que o YouTube desmonetize contas, porque essas contas estavam, segundo o TSE, segundo a interpretação da Corregedoria do TSE, contando mentiras ou defendendo uma posição errada sobre o sistema de urna eletrônica brasileiro. Não é? Como se o TSE fosse dono da verdade, como se essa não fosse uma discussão em pauta no Congresso Nacional naquele momento, ou seja, e que fez uma boa votação, teve um bom suporte político no Congresso Nacional, que parece ter perdido, ou seja, aquelas pessoas estavam com os seus argumentos, que podem ser verdade ou mentira, porque são direitos do cidadão, defendendo uma posição política contra a posição do TSE, só que elas foram desmonetizadas por causa disso. Então na minha visão, é muito grave. Agora teve o último ato do ministro Alexandre de Moraes, quando ele interfere numa moeda eletrônica, que é regulada pelo Banco Central, que é o Pix, e ele simplesmente bloqueia o uso do Pix numa vaquinha eletrônica de pessoas
né, para financiar a manifestação essa do dia 7 em Brasília. Ou seja, é uma manifestação futura, sob o argumento de que um cantor sertanejo falou que eventualmente faria pressão, depois chorou, se arrependeu, etc. Um argumento desse tipo, que será uma manifestação antidemocrática. Por que a manifestação do dia 7 será antidemocrática? Qual é a certeza que os ministros têm sobre isso? A gente pode especular isso, uma especulação política sobre isso. Agora, transformar isso aí numa peça jurídica, com base nisso, interferindo na liberdade individual, interferindo no PIX, na moeda eletrônica, porque o Banco Central controla, bom, aí eu acho que claramente nós temos um problema. A questão é que isso não conecta diretamente juridicamente com o pedido de impeachment, não é? Por quê? Porque isso é um problema da justiça. O presidente Bolsonaro vai pedir o impeachment do corregedor do TSE, vai pedir impeachment dos 9 ou 10 ministros do Supremo Tribunal Federal? Não vai. Então ele personifica na figura do ministro Alexandre de Moraes, cria um fato político, mobiliza a sua base, inclusive para esses comícios, essas manifestações do dia 7, e faz uma aposta de radicalização. Isso, para fechar o meu ponto aqui, tem muito a ver com uma coisa chamada pesquisa pré-eleitoral. Se o presidente Bolsonaro tivesse 10 pontos na frente do Lula, nas simulações, ele teria interesse em pôr a água na fervura, deixar o barco rolar e ganhar as eleições. Como ele percebe que está 20, até mais pontos atrás em qualquer pesquisa, e a turma diz, a pesquisa não vale, mas no fundo as pessoas sabem que vale porque são todas que estão dizendo isso, o presidente está indo para gestos cada vez mais radicais, o que é um perigo, realmente, acho que acentua aí a nossa instabilidade política. Olha, queria acrescentar aqui, bom dia Pedro, Schiller, Cláudio Humberto, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, queria só acrescentar aqui algumas possíveis consequências, não é, desse caldo político que já foi tão bem exposto por vocês aqui na abertura do jornal. O gás que está sendo colocado extra nas manifestações de 7 de setembro é inegável. É inegável. Mais uma vez, o presidente da República consegue criar um fato político com o poder de mexer com o coração das bases que estão fechadas com ele. Pelo que a gente tem visto nas últimas pesquisas de avaliação do governo federal, essa base já foi maior. O Schiller acabou de lembrar isso. Poderia ter havido uma outra posição do presidente caso a avaliação dele nas pesquisas não estivesse enfrentando essa condição. Mas o presidente consegue gerar esse fato político e é por isso um sinal de alerta para o que vai acontecer a partir de agora. A segunda é alertar o nosso ouvinte. A gente está falando do presidente da República e de ministros do Supremo Tribunal Federal. São pessoas adultas, muito bem formadas, que têm longa carreira na política, no meio jurídico, que se conhecem, que conhecem o Congresso. Ou seja, vamos todos nós, e é isso que eu estou falando para cada ouvinte, ter cuidado de já sair comprando essa ideia que os dois lados estão tentando agora passar para a gente, que é a ideia da vitimização. Coitadinho de mim, estou sendo vítima do Supremo e por isso fui obrigado a fazer isso. Ou o Supremo, coitadinho de mim, eu aqui um ministro, tenho que fazer alguma coisa. Não é isso. Ninguém é vítima nessa história. São todos adultos, muito bem formados e sabem exatamente o que estão fazendo. E quando aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, não é? Quem é que vai jogar água nessa fervura? Quem é que vai fazer com que essa temperatura mais alta recue um pouquinho? Quem sabe agora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já disse que não vai dar andamento a esse processo, e claro que não vai, mas quem sabe ele consegue de alguma forma assumir algum protagonismo além desse. Alguém vai ter que fazer alguma coisa em algum momento, porque não é possível que a gente vá se arrastar nesse clima até a eleição do ano que vem. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, o país não vai aguentar isso. Thaís, eu acho que a tendência é piorar, viu? Porque eu também acho o presidente do Supremo, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, talvez venha a ser a autoridade mais, até do ponto de vista institucional, mais indicada para assumir a liderança de um movimento de pacificação e tal, mas ele também, o interesse dele é bastante limitado, né? O Rodrigo Pacheco é candidato, é pré-candidato a presidente da República, ele não tem lá muito interesse como é que eu diria, de pavimentar
orientar ou de ajudar aí de alguma maneira o atual presidente da República. Ele já está, não é oficial, mas ele já está formando, já tem um staff de campanha, um staff para a campanha presidencial. A Gilberto Kassab, na última entrevista que deu aqui para a gente na Rádio Bandeirantes, falou abertamente sobre isso, não é, Cláudio? Exatamente. Sobre a possibilidade de lançar o presidente do Senado como a chamada terceira via em 2022. Né? E ele está louco por isso, aparentemente, porque assim, eu conheço pessoas que foram convidadas para integrar esse staff de campanha presidencial. Então, o problema, o Rodrigo Pacheco, eu acho que o interesse dele é bastante limitado, infelizmente, né? Porque eu acho que o interesse que deveria prevalecer não era o da próxima eleição, mas sim do futuro do Brasil. De outro lado, hoje essa confusão tende a se agravar, os governadores se reúnem aqui em Brasília, no Fórum de Governadores, para tratar, eles dizem que vão tratar de assuntos de vacina, de vacinação, vão tratar de assuntos de interesse nacional, mas evidentemente que o assunto a ser tratado vai ser esse. A gente já assistiu na semana passada metade dos governadores divulgando uma nota de solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, nessa briga aí com o presidente da República. Esses 14 deputados que assinaram governadores que assinaram a nota estão tentando atrair os demais governadores para uma posição mais ampla, né? Porque ficou meio chato, né? Uma confusão desse tamanho, somente metade dos governadores apresentarem o ato de solidariedade. A mesma coisa dos partidos políticos, foram 10 partidos políticos, parece muito, mas isso é menos de 1/3 dos partidos políticos existentes no Brasil. E dos 10 partidos que repudiaram o Bolsonaro nessa questão na briga do Supremo, dos 10, 7 são ligados ao Lula, ao projeto de reeleição de Lula ou dos partidos de esquerda de uma maneira geral. Então, assim, a questão política, o Schiller, com toda certeza, tem melhores condições de avaliar isso. O jogo político, o que está sendo jogado é o jogo político, não é jurídico, nem coisa nenhuma, não tem nada a ver com o conteúdo jurídico do pedido de impeachment. É uma questão de jogo político. O Bolsonaro, com o seu pedido de impeachment, ele lança luz, né, sobre o Supremo, ou sobre o ministro Alexandre de Moraes, mas como o Schiller explicou, na verdade é o Supremo como um todo. Ele lança sobre o Supremo a mesma alegação de desconfiança, né, que o Supremo tem lançado contra ele. É o jogo jogado. Assim, você está me chamando de provável corrupto, de provável não sei o quê, de provável... Né? Então, agora chegou a minha vez. Você também é um provável isso e aquilo outro. Então, assim, o que está sendo jogado para além da manutenção mobilizada, né, da base bolsonarista, é a questão mesmo política, né? E, sobretudo, em razão das eleições do ano que vem. Quero agradecer ao Fernando Schiller. Schiller, fica de plantão aí, hein? Que a coisa tá quente aí. A gente vai te acionar essa semana aí, viu? Vamos lá, e posso fazer só uma... Claro, deve. Não, é uma frase só, mas mais uma brincadeira para iniciar a semana. Quem sou para contestar a minha chefa aí, e a Thaís, mas viu, Thaís, bem formados eles são, adultos eu tenho lá minha desconfiança. Olha, para quem gosta do Fernando Schiller, aí tem um artigo que ele escreveu nessa semana que está na Veja, O Declínio da Tolerância, que é muito interessante sobre esse assunto. Quem não gosta, né, Cláudio? Para quem quer mais informação sobre isso, está indicado aqui, sempre o Schiller toda semana com um artigo importante na revista Veja, e claro, a qualquer momento aqui na programação da Rádio Bandeirantes, e nesta semana certamente teremos desdobramentos dessa história. Um abraço para você, boa semana, hein, Schiller? Boa semana, grande abraço.